E para quem não conhece, o que a Procuradoria faz no DEMAI, uma ideia assim. Tá, joia. Lá no DEMAI, nós somos em 3 advogados, né? Então, a Procuradoria é composta pelos 3 que são todos servidores efetivos, estão os 3 concursados. E aí a demanda ela é restrita aos interesses do DEMAI, né? Então, ali a gente trabalha muito com a questão, por exemplo, de cobrança de contas. Então, tem a parte fiscal, né? A parte de cobrança, execução fiscal, protesto. A parte de licitações também é uma área que a Procuradoria atua, né? Todo o processo de licitação, de compra, tem que passar por um advogado, né? Ele tem que assinar o edital, os contratos, então revisão de contratos. Então, isso também é uma parte importante lá. E tem a parte de pareceres, né? Que é a parte mais que o assessor jurídico faz, que é quem chefia a equipe, de certa forma, né? Que é a parte de pareceres. Então, tudo que o diretor, por exemplo, deseja fazer, entende fazer, o ideal é que ele peça um parecer jurídico para verificar a legalidade, né? Sim. Considerando aí que lá, enquanto administração pública, né, ele tem que tomar todos esses cuidados. Certo. Essa atuação bem interna ali. Você trabalhava nas 3 áreas ou você trabalhava mais específico em algum? Lá eu ocupo a assessoria jurídica, então eu ficava mais por essa parte de pareceres e por paixão, que o Ciro sabe, né, a parte trabalhista também. Era uma área que eu fazia ali bastante, os processos trabalhistas eu cuidava. Entendi. E tinha muito processo trabalhista? Não, no DEMAI não tem não, lá é bem restrito, é uma coisa ou outra que acaba passando, né? Porque são servidores, mas são seletistas, então existem algumas incongruências aí entre o que é do servidor e o que a CLT prevê, porque a CLT, em regra, aplica-se ao empregado privado, né? Então, às vezes, dá alguns conflitos ali e acabava tendo alguma coisa, mas ali não tem muito, não. DEMAI é bem... Até para quem não sabe, eu acho que é isso mesmo. Aqui, Poços é uma das poucas cidades que contrata servidor através da CLT, não é? Sim, sim. Nós somos bem específicos nesse sentido, né? A regra é que se contrate por estatuto, né? Sim. E aí fugiria, no caso da Justiça do Trabalho, iria para a Justiça Comum, né? Sim. Mas nós somos seletistas, né? Então, os servidores, eles são concursados, têm a estabilidade, porém são regidos pela CLT. Então, as demandas, enfim, os processos são julgados na Justiça do Trabalho, né? E isso acaba que, na prática, para nós da área jurídica, né, gera um pouquinho de conflito, né? Porque a gente tem que combinar a legalidade estrita com a abertura que a CLT dá, né? Então, acaba acontecendo. Entendi. E você pode perguntar. Eu ia perguntar como é que saiu do DEMAI. De repente, como é que pintou o convite do prefeito para assumir a Procuradoria Geral? Procuradoria tá um trava-língua para mim. Tá. Porque toda vez que você for falar Procuradoria, Fala PGM, aí, ó. PGM, PGM. Pronto, PGM. gente. Entenda a Procuradoria Geral do município como PGM, que a partir de agora falarei assim. Isso. Como é que pintou o convite para PGM? Como é que foi toda essa história? Conta pra gente. Na verdade, foi uma surpresa, porque eu não conhecia o prefeito, assim, pessoalmente, já tinha participado de algumas reuniões com ele, profissionais, em razão do DEMAI, mas nunca diretamente, nunca tinha conversado com ele, então foi algo que me surpreendeu. Na época eu até estava em um compromisso, acho que eu estava em aula, possivelmente eu estava em aula, e aí o diretor falou, ó, o prefeito quer falar com você tá onde? Tô em aula e tal. Falou, ó, ele tá aqui, ele precisa falar com você. E aí eu fui correndo, falei, o que eu fiz de errado? Eu imagino, meu né? Deus, Já foi suando. E ó, deve ter sido muito errado, né? Pra ele ir até lá. Não basta o diretor vir falar comigo de prefeito. Exatamente. Fui super apreensiva. Foi, aliás, tá fazendo 2 anos. Foi dia 25 de janeiro que eu assumi. Então foi nessa semana, 2 anos atrás, que houve o convite. E aí, quando eu cheguei, ele estava na sala de reunião, e aí ele fez o convite, né? E muito me surpreendeu, realmente não estava esperando. Até por não ter nenhuma envergadura partidária, né? Eu não sou filiada a partido político, então não esperava de fato que ocorresse, né? Mas foi assim. E aí eu fiquei pensando um pouquinho por conta das minhas aulas, os horários, né? Rezei bastante aí, Deus me pediu para aceitar e foi ótimo. Foi muito bom. E o que tocou no seu coração para aceitar? Por exemplo, por que você estava lá no DEMAI? Aí falou assim, ó, peraí, se eu for realmente para PGM, até aí você tá trabalhando. Eu vou falar P. É que você tá na dúvida agora, o que eu falo? E aí você falou assim,
se eu for pra lá, vai ter muito trabalho, muito serviço. Expande a carga de trabalho. Muita bronca, né? Muita Sim. cobrança. Você traz uma visibilidade automaticamente, claro. Falou assim, pô, bora, sou capaz, acredito no meu potencial, tô preparada e acho que E posso vai fazer ser. pelo município. Mais ou menos por aí. Foi. Assim, eu acho que ali no DEMAI, ali eu ainda tô, né? Eu ainda Você ainda é ainda servidora. sou servidora. Tô acumulando, inclusive, a assessoria, né? A gente pode acumular, exceto a remuneração. Então, assim, ali é um ambiente, para mim, muito confortável, porque como é um ambiente menor, vamos dizer assim, né? Uma empresa menor, então os problemas se repetem, os processos são muito parecidos, então, processo de consumidor, processo trabalhista, esses acertos, coisas assim que a gente já estava habituado, Cria né? uma rotina mais fácil. A rotina, não, nada me pegava muito de surpresa As ali. dúvidas dos diretores eram muito próximas Muito uma do outro. próximas. Posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Isso, tanto que aparecer, era tudo rodava ali naqueles mesmos assuntos, então, claro, né, vez ou outra tem. Quando surgiu a ideia do município, da procuradoria, aí, como o Ciro falou, né, expande demais, né, aí é um universo ali, o prefeito até brinca comigo e é real, a gente acorda sem saber o que vai acontecer no dia, né, sempre algo novo. Então, de repente, eu estou dando parecer lá para o planejamento de meio ambiente, aí aparece alguma coisa da habitação, de assistência social, aí dali a pouco eu estou lá no licitação, No Vai pra tributário. educação. tributária, educação. Então, assim, é muito diferente, mas ao mesmo tempo é uma janela de oportunidades, né? Eu, desde que eu tô lá, como eu disse, há 2 anos, aprendi demais, assim, você aprende diariamente, né? Porque quando o prefeito me chamou, eu falei isso para ele. Eu falei, mas eu tô com receio, eu não tenho essa experiência. Eu tenho experiência na área pública, porque trabalhei até no DME antes e tal, mas na procuradoria não. Aí ele ainda disse, mas ninguém sabe tudo, né? A gente tem que querer aprender. Então, diariamente é um aprendizado. Então, isso eu acho que tocou mais meu coração. Mas eu confesso para vocês, eu posso contar e para todos vocês. E quando ele Conta me esse segredo convidou, aqui. esse segredinho, eu passei praticamente uma manhã na igreja. Fiz oração, rezei, tava com muito medo de não conseguir conciliar com os horários de aula e tal, porque lá a demanda é muito alta, né? E como eu dou aula de manhã e dou aula à noite, eu tinha medo dessa restrição de horário atrapalhar. Sim. E tem as meninas, né? Sim. E todo o resto. Então eu ficava, tem uma câmera ali, isso que ele tá me mostrando. Desculpa, tá, gente? Eu tô habituada a essas coisas. E aí eu passei praticamente uma manhã, orei muito, pedi para Deus me abençoar, tomar a decisão correta. E foi tudo bem. Conversei muito com o prefeito também. Quando eu cheguei para dar resposta, eu ainda tava meio assim. E aí ele não aceitava não. Ele, não, vai dar certo, vamos fazer dar certo, me dá teus horários, deixa eu ver. E tudo caminhou para... Pelo que você conta, você já tinha certeza de que queria. Você estava não sabendo lidar com medo do que viria. medo de não atender as expectativas, sabe assim? De falar, nossa, a pessoa confiou em mim, uma pessoa que eu nem tenho tanto. Hoje eu tenho, né? Não, Mas hoje sim. antes não tinha essa proximidade, confiou, imagina se eu frustrar. Precisou de mim, eu tô dando aula, né? Eu tinha Sim. muito esse medo disso acontecer, porque no DEMAI eu tinha meus horários, fazia ali Sim. do meu jeito, E a né? própria complexidade das matérias. Sim. Às vezes fala assim, olha, eu preciso de um parecer disso. Então eu tenho tempo? Não. Você tem que já fazer o parecer para amanhã. ontem. E é assim. E aí você fala assim, não, pera aí, é um tema que eu ainda não conheço tão bem. Por mais que você fale assim, eu sou capacitado, começa a te dar também esse medo de... É uma quantidade de matéria amplíssima. Muito grande. E E você aí sabe eu que é queria assim perguntar, mesmo, desculpa, né? Vanessa, eu só Pode queria falar. perguntar o que você faz nesse aspecto em específico? São pareceres? Você atua nas demandas também? Então, não. Contencioso, não? Como é Não, que é? lá na procuradoria hoje, até isso que eu até ia comentar, um dos pontos que me fez aceitar e que, assim, fez dar certo, é porque ninguém trabalha sozinho, né, Marcelo? Eu tenho uma Sempre em equipe equipe. lá, tem cerca de 20 procuradores efetivos, servidores, né, também, que são maravilhosos, é uma equipe incrível. Então, nós temos, por exemplo, um setor trabalhista que conta com 3 ou 4 procuradores, tem a execução fiscal que tem 5, e tem os procuradores espalhados nas secretarias. Na CEPLAN tem, na educação tem. Que Então, já
Tira um pouco da Isso, demanda. eles vão. Aí eu filtro, chegou pra mim, esse aqui é da educação, eu tô mandando pro advogado que tá lotado lá. Então eu consigo filtrar bastante coisa e eles me dão um apoio. E muitos ali já têm muita experiência, então eles me ajudam e eu acho isso, assim, acho que é a maior riqueza, né? Essa troca mesmo de experiência. Eu não sei, eu vou lá, me ajuda, não tô sabendo fazer isso. E eles me ajudam. Tem um procurador-chefe lá que é excepcional, um profissional com muito conhecimento, também me ajuda bastante, né? Então, nesse aspecto, eu acho que esse aspecto, na verdade, foi o que fez dar certo, né? Mas eu acabo ficando mais como assessoria de gabinete do prefeito e dos secretários. Então, os pareceres de assuntos mais estratégicos, né? Aquelas questões maiores e de secretarias que não têm procuradores, aí ficam todos os pareceres comigo. Aí no contencioso é um outro processo, os processos maiores, né, que precisam de uma atuação mais direta, aí eu atuo. O contrário, Fica são outros procuradores via também. de regra, o contencioso cível é do procurador-chefe, o trabalhista tem os advogados, a execução fiscal tem os seus advogados. Então a gente consegue distribuir. Vanessa, então, até para quem está assistindo a gente, no caso, o seu cargo, para transmitir a ideia, vocês atuam defendendo a prefeitura. Isso, defendendo a prefeitura. Até é uma confusão muito comum, né? Aham. Que o pessoal chega às vezes lá, a minha sala fica ao lado da execução fiscal, que é o pior lugar, né, para o advogado estar, né? Que é o lado que a gente tá judiando, né? Tá cobrando, tá penhorando, bloqueando conta, busca de bens, mas né? Aliás, é dever de ofício, né? O procurador nem pode renunciar a isso, né? E a minha sala fica bem ao lado. Então, semanalmente, se não diariamente, a gente escuta ali o pessoal, mas eu vim aqui procurar os advogados e vocês não me ajudam a desbloquear meu bem, né? A população, parte dela tem essa impressão de que a procuradoria deveria defender o cidadão, vamos falar assim. Na verdade, a gente defende, mas de forma reversa, né? Sim. A gente defende o interesse público, né? Sim. Não defende nem o gestor, né? Não é nem o gestor. A procuradora-geral pode advogar para o chefe do executivo só, dentro das funções dele, né? Para os outros servidores, não. Mas a gente defende o interesse público prioritariamente, né? Certo. Então, a gente vai atuar em prol do município. Sim. Sempre.